virtude não curou somente a mulher, mas a muitos. Evangelho de Lucas, capítulo 6, e o versículo 19. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele poder que curava a todos. Sabemos que toda a palavra de Deus, ela tem argumentos diretamente da fonte hebraica e também da fonte grega. Ou seja, muitos estudiosos, ao dar de frente com qualquer texto das Sagradas Escrituras, eles trazem algum argumento destas línguas. E se valendo da cultura da época, do contexto, essa segunda parte desta mensagem, eu quero trazer alguns argumentos, e destes que eu irei citar, ele tem uma base mais fiel na palavra de Deus. Concernente à lei mosaica, sabemos que Deus, ele deu a Moisés as leis, os 10 mandamentos, e ele teve a permissão de criar vários estatutos e várias leis. E entre elas se encontravam as leis de purificação. E ali se encontrava uma lei específica em relação às mulheres, exatamente no seu tempo de menstruação, quando esta se encontrava neste ciclo menstrual, ela era tida como imunda. Uma vez assim, ela deveria seguir os dias de sua purificação. Esta não poderia estar ao lado do seu marido. Ela não poderia fazer parte dos trabalhos nas imediações do templo, ou talvez do tabernáculo. Ela tinha um distanciamento, por assim dizer. Quando findava os seus dias, ela retomava a sua vida normal. Então, as mulheres, nesta época, viviam na mira da lei mosaica. Era uma situação terrível, porque ela tinha que se identificar. Porque tocando em alguém, se alguém soubesse, ela morreria apedrejada, estaria quebrando a lei mosaica. Dizem que estas pessoas deveriam estar no vale dos rejeitados, fora da cidade. Era muito comum na lei mosaica aos filhos de Israel uma doença, uma ferida, uma úlcera, ou até mesmo um derramamento de sangue na sua pele, caracterizava essa pessoa como imunda. Nós temos várias passagens, principalmente no livro de Levíticos, né? Por exemplo, o capítulo 15 de Levítico fala que qualquer homem que tiver frutos da sua carne, por causa do seu fluxo, será imundo. E nesta situação também entrava a mulher. E em Levítico, o capítulo 15 e o versículo 25 diz com toda a diretriz, com todo o detalhe sobre a mulher. É lógico que esta lei permeou até o tempo de Jesus, quando diz assim, Levítico 15, 25.
5. Se uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo da sua impureza, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua impureza, por todos os dias do fluxo da sua imundícia, será como nos dias da sua impureza. Imunda será. E em Jerusalém havia esse tal vale dos rejeitados, onde pessoas com várias doenças viviam do lado de fora da cidade. Mas quando lemos os evangelhos, notamos que pessoas como cegas, leprosas, habitavam dentro da cidade. A tradição e os historiadores dizem que eles conseguiam das autoridades uma permissão de pedir esmolas dentro da cidade, de transitar dentro da cidade. Mas a verdade é que estas pessoas tinham que estar no vale dos rejeitados. A tradição de Israel é a tradição de Israel. A tradição de Jerusalém é a tradição de Jerusalém. Eu me refiro à antiga Jerusalém, eu me refiro ao antigo Israel, nos tempos bíblicos. Mas no tempo de Jesus havia pessoas cegas, coxas, aleijadas, pessoas com várias doenças que transitavam dentro da cidade. E, inclusive, esta mulher, ela tinha uma condição financeira considerável, ao ponto de gastar todo o seu dinheiro em busca de um tratamento acerca desta enfermidade. Há muitas especulações, há muitos argumentos da tradição acerca desta mulher. Uns dizem que ela começou esta hemorragia a partir dos 12 anos de idade. Para uma menina, é o início da sua fertilidade, o início da sua primeira menstruação. Ela começou e não parou mais. Uma vez que as mulheres judias, elas costumavam casar muito cedo. Uma mulher, talvez com 18, 20 e mais de 20 anos, já era mãe. Era o que, com certeza, não aconteceu com esta pessoa. E se ela começou esta doença aos 12 anos, 12 com 12, 24. Ela recebeu a cura aos 24 anos de idade. E bem sabemos que ela foi curada na passagem do mestre que ia até a casa de Jairo resolver uma situação que para muitos a filha de Jairo estava apenas doente, quando na verdade ela já se encontrava morta. Também especulam e argumentam que esta, já curada, já recuperada as suas forças, ela não perde a oportunidade de acompanhar a multidão que ia em direção à casa de Jairo. E ali ela testemunha outro milagre. Não a cura da doença
da filha de Jairo, mas sim a ressurreição. Da mesma forma que vários mensageiros e pregadores têm a liberdade de conjecturar, de dizer imaginações de situações que aconteceu no Antigo Testamento, no tempo de Jesus, também houve muitas especulações, muitos argumentos. A primeira, uns dizem que quando a filha de Jairo nasceu, foi exatamente o ano em que esta mulher começou a perder sangue. E outros dizem que não tem nada a ver uma história com a outra. A segunda parte sustenta que esta mulher começou tão somente a sua hemorragia quando ela começa a sua primeira menstruação, ou seja, com 12 anos. Por isso, muitos mensageiros e mensageiras, quando se debruçam diante desta passagem, começam a conjecturar e dizem que esta mulher teve uma conversa muito bonita com a filha de Jairo, dizendo: quando você começou a dar os primeiros passos, eu comecei a perder as minhas forças nas minhas pernas. E aqui estamos. O poder de Deus se manifestou a nós neste dia. Talvez ela pediu desculpas à menina, dizendo: eu atrasei um pouquinho a sua ressurreição. Então há várias conversas, há várias situações a respeito do que aconteceu. E nós vemos que a Bíblia em si, ela não faz muitos detalhes. Ela vai diretamente ao ponto da passagem de Jesus e do momento que Jesus ressuscita a filha de Jairo. Nunca cansaremos de aprender com toda e qualquer passagem da palavra de Deus. Aqui entendemos: quem está em uma situação difícil deve ir até o médico. Só em uma situação muito extrema e de muita riqueza da parte do doente em que o médico vai na casa. Na maioria dos casos, são os doentes que são levados até ao hospital, até ao médico. E aqui vemos que esta mulher é ela quem vai até Jesus. Ela vai em um momento de fraqueza, em um momento de decadência física, emocional, psicológica, mas ela vai. O que levou ela até Jesus foi a sua fé. Ela foi até Jesus. Sabemos aqui, e é notório, que ela foi curada na passagem de Jesus. Assim como ela foi até Jesus, não foi o caso da filha de Jairo. Não levaram a filha de Jairo doente, muito menos morta, até Jesus. Aqui nós vemos quem foi até a filha de Jairo foi quem? Jesus. Aprendemos que Jesus, ele é onisciente. Ele é onipotente. Ele é onipresente. Ele pode estar e ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo.
O mesmo Jesus que opera aqui, ele opera em qualquer parte do mundo. Da mesma forma em que Deus, ele é a fonte da misericórdia, Jesus também o é, a fonte da misericórdia. O certo é que as pessoas vão até Jesus. A sua misericórdia fez ele ir a muitas pessoas com todo o prazer, com toda a disposição. E hoje não é diferente. Jesus continua indo a várias pessoas salvar, indo a várias pessoas curar, indo a várias pessoas ressuscitar, tirar da UTI, tirar da mesa da cirurgia, do leito de um hospital. No mesmo dia, o milagre e a ressurreição acontecem quando, em meio àquela multidão, uma mulher rastejando consegue tocar nas vestes de Jesus e é curada. Quando vemos Jesus dentro daquele quarto, dizendo, Talita cumi, e a ressurreição acontece. Por isso, adoramos ao nome de Jesus. Ele é digno de toda a adoração. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Ele é eternamente. Voltando ao culto, o que é cultuar a Deus? Será que é um passatempo? O que é cultuar a Deus? Será que é estar na casa de Deus? Porque eu tenho uma função, eu tenho um cargo. Cultuar a Deus é aproveitar esse momento. 1 hora, 2 horas, 3 horas, dedicar tudo a Deus. Eu sei que temos as nossas imperfeições, mas nós precisamos procurar dar o melhor a cada culto, porque quando nós estamos cultuando a Deus, Ele fala. Quando estamos cultuando a Deus, somos edificados. Por isso, o dia de culto não é como todos os dias. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo, eu não vou para o culto hoje porque culto tem todo o dia. E não é assim. Exatamente porque se o culto estiver acontecendo hoje, seja pela manhã, pela tarde ou pela noite, tem coisas que ele só libera hoje. E exatamente porque sempre foi falado, e é a pura verdade, o amanhã só pertence a Deus. Seja o pregador, quando estiver transmitindo a palavra do Senhor, ele tem que sair da pessoa dele, sair da carne, entrar no mundo espiritual e tocar em Jesus pela fé. Sejam todos os que estão ouvindo-a também, no momento que estiver ouvindo, tocar em Jesus pela fé. O culto, ele não é imóvel, não é parado. Ele tem toda a movimentação do nosso Senhor Jesus. Ele passeia, ele se faz presente. Por isso é importante não deixar Jesus passar sem que você venha tocar nele pela fé. O mal vai te deixar. Você vai ser edificado. Você vai receber a sua vitória. Não deixe Jesus passar sem tocar nele. Que Deus abençoe
a todos.